Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez. É sempre uma alegria estar aqui e saber que você está aí, que você está acompanhando a gente pela Rede Super, talvez pelo YouTube, né? E na internet, em tantos lugares do Brasil ou mesmo fora do Brasil, acompanhando a Rede Super, acompanhando Sempre Feliz, aprendendo. Nós estamos aqui nesse começo do ano revendo algumas entrevistas culinárias que marcaram o ano de 2022, não é? Bom, você vai rever hoje um programa que celebra a família. Foi aniversário do Dr. Robson. Ele veio aqui, ele está sempre aqui com a gente, né, na Rede Super, e ele veio com toda a família. A esposa dele, Raquel, fez um risoto e nós contamos casos, mostramos, eles mostraram, né, que gostam de fazer as atividades todos juntos. Então é tão bom, eu espero que você seja inspirado e inspirada aí através desse programa de hoje. Não é bom? E tem palavra do coração de Deus para o seu coração, tem muita coisa. Essa receita que eu te falei aí do risoto que a Raquel ensinou, tudo isso e muito mais. Fica aí comigo, então, mais uma vez. Olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Agora sim a família está completa aqui no meu sofá. Que delícia, bom demais falar de família, é um dos meus assuntos prediletos. E você de repente está aí assistindo e fala, eu não tenho essa família, eu não venho dessa família, mas eu tenho certeza absoluta que ao prestar atenção aqui na nossa entrevista, você vai crescer. Você vai ter aí de repente novas perspectivas, você que de repente está querendo criar a sua família ou construir uma família também, vai aprender. Então, fique aí com a gente, porque o assunto é muito importante. Estou recebendo hoje, mais uma vez, o médico Robson Mendes, a estudante de psicologia Mariana Mendes, que tem um nome lindo, né? Charada a minha primogênita, Mariana. Estou recebendo aqui a família toda, o Gabriel Mendes, que é estudante de medicina, está seguindo os passos do pai, e a matriarca, que estava ali na cozinha, foi retirada para cá, Raquel Mendes, nutricionista. Tudo bem, né, queridos? Todos na área da saúde, né? Todos na área da saúde. Que bom. E Mariana, além da psicologia, ela também é escritora, faz letras também. Olha, você faz os dois ao mesmo tempo? Faço, estudo os dois. Que ótimo. E dá conta direitinho, né, Mariana? Assim, eu faço um planejamento, né, na semana para poder estudar tudo certinho. E eu também não trabalho, então isso facilita muito para conseguir conciliar os dois cursos. Tudo de manhã e à noite e à tarde. Que bom. Eu fiz um período de letras. Porque porque quando eu fui fazer educação física, só tinha na Federal. Não tinha outra faculdade em Belo Horizonte, outra universidade. Então, na PUC, a minha opção era letras. Eu fiz um período só, depois fui para educação física. Bom demais. É da área da saúde também, não é? Bom, vou começar perguntando para os meninos. Porque eu já estou... Vocês estão toda semana aqui. Eu vou explorar mais os meninos agora. Gabriel, como é que foi a... Não, antes de eu perguntar da profissão, vou perguntar... Tem tanta coisa para perguntar que na minha cabeça já está assim, ó, a mil para perguntar um tanto de coisa ao mesmo tempo. Primeiro, quantos anos você tem? Mariana também. Tenho 23. eu tenho 21. Nossa, gente, estamos com carinho de 18, 17, né? Eu tenho 21. Sempre foi assim? Vocês sempre amaram fazer tudo junto? Vocês viajavam, claro, quando era pequeno, viaja junto mesmo. Mas é porque às vezes tem a gente que chega na adolescência, né? 14, 15, 16, já não quer muito mais a companhia dos pais. Graças a Deus, lá em casa também a gente é todo mundo grudado, a gente viaja junto, faz tudo junto. Com vocês sempre foi assim? Vocês sempre amaram estar junto com os pais? Fala a verdade, fala a verdade. Então, assim, acho que quando a gente era criança, né, era a gente obrigado. tá sempre junto, né? Mas, então, acho que teve também a fase meio rebelde, né? Minha mãe sabe disso. E fase que a gente tá muito na escola, aquela coisa toda, né? Só que eu acho que um diferencial, assim, algo que a gente sempre, eu e Mari, pelo menos, a gente é muito grato, é que eu acho que, né, papos e mames aí sempre semearam muito carinho e amizade com a gente. Então, assim, acho que a gente sempre pôde enxergá-los como mais do que pais, né? Mas como amigos, né? Assim, como pessoas que a gente tá junto. Então, assim, essa relação,
essa comunhão, né? Isso sempre foi algo muito agradável, sabe? Da gente estar junto e estar cultivando e estar respondendo, né? Tá fazendo isso como resposta ao que eles plantaram, né? Então, assim, é claro que, né, não é perfeito, é claro que tem suas dificuldades e que você falou para falar a verdade. Né? Assim, então, assim, claro, né, adolescência, as fases de rebeldia, as fases de, meu pai, minha mãe, aquela coisa. Mas eu acho que a gente tenta ao máximo, né, responder como gratidão e responder o que eles semearam na gente, né? Então a gente ama demais estar com eles e é sempre muito especial, né? A gente tem morre de medo, né, mais de casar e sair de casa. Pô, isso, acredita? Mas, fala assim, que quer casar e quer continuar em casa. Não, O ditado fala que quem casa quer casa, a sua casa, não é quem casa, casa da mamãe. A gente brinca com isso, assim, porque é muito especial, né, estar com eles e é sempre muito gostoso, né? E você, Mari? Eu imagino, né? Cortar esse cordão não é fácil, né? Pra gente, então, que é pai e mãe, é mais difícil ainda. Foi o que o Gabriel falou. Sempre foi uma relação muito de mão dupla. Então, eles sempre semearam muito carinho e a gente respondeu isso. O Gabriel que teve uma fase mais rebelde, mas eles brincam que eu já nasci com uma velha, né? Então, eu sempre gostei de ficar em casa. Aquele filme, como chama aquele filme que vinha ao contrário? Benjamin. Assim mesmo. Então, eu sempre gostei muito de ficar em casa. A gente assiste filmes juntos, a gente brinca que a gente tem o mesmo gosto para as coisas. Então, sempre foi uma relação, não de um dever, mas de um prazer, assim. Sempre foi algo que a gente gostou de estar juntos, que a gente gosta de jantar juntos, de sair juntos, de ver filme juntos, de conversar. Então, eu sinto que estar com meus pais não é algo que eu faço por uma tabela de, tem que cumprir isso para eu poder me sentir bem comigo mesmo, mas que é realmente algo muito bom, que é algo que a gente gosta muito de fazer com eles. Tem dia que você sai com as suas amigas que ela fala que as amigas falam assim, aposto que você está pensando, você queria estar com sua mãe. Não, isso é sensacional. Agora, isso foi construído, não é? Isso não é... As pessoas acham que é porque é mãe e pai e filho que tem algo automático. Não existe essa automação ou esse mecanismo que funcione como uma máquina. Todo relacionamento tem que ser construído. Existe, como o Gabriel disse, uma resposta a algo que foi plantado, a algo que foi inspirado. Né? Eu sei que você parou, você estudava, fazia administração hospitalar, não é isso? Isso. E aí você parou para se dedicar aos meninos. Sim. Como é que foi isso? Foi Eles muito tinham quantos interessante, anos? porque assim, foi em 2012 eu saí então do meu trabalho, eu sempre tive uma carreira muito boa na área da administração, nunca achei até que eu fosse sair e ir até para nutrição, para outra área, porque eu gostava, sempre gostei muito de gestão. E aí quando eu estava no auge da minha carreira, foi essa época que o Gabriel falou, que ele começou a ficar meio rebeldezinho. E eu tive uma certa sensibilidade para perceber isso. E eu falei pro Robson, eu vou largar tudo, vou voltar para casa, vou colocar os meninos na aula de música, vou começar a investir em célula. E aí o Robson falou assim, olha, cuidado que você vai entrar em depressão, porque você é muito dinâmica, você é hiperativa, eu não vejo você em casa fazendo essa... Eu falei, não, eu vou. E eu pedi muito a Deus que trabalhasse no meu coração. E quando eu saí do meu trabalho, na segunda-feira seguinte, parecia que eu nunca tinha trabalhado. Foi interessante, assim, a dinâmica que eu não fiquei realmente com aquela sensação de que eu sou ociosa. Não, pelo contrário, eu comecei a vivenciar uma nova fase. E hoje o Gabriel é um músico profissional e eu falo com ele, ó, quando você ficar famoso, você lembra de mim. Que eu comprei seu primeiro baixo, que eu te levava nas aulas. E aí a gente começou a investir, assim, e foi muito bom. Então, hoje eu colho os resultados desse tempo, que foi um tempo de investimento, foi maravilhoso. Sim, que lindo, né? Esse mesmo, é um investimento, né? Você que é da área da gestão sabe a importância de se investir bem, né? Não só o dinheiro, mas principalmente, claro, nas vidas dos nossos filhos. Gente, televisão é muito legal, televisão tem arquivo, né? A gente, infelizmente, não tem tantos arquivos. Como você sabe, inclusive, que o YouTube da Lagoinha foi derrubado há pouco tempo, hackeado. Nós perdemos muita coisa, mas a gente ainda tem muita coisa boa aqui na Rede Super. E a gente tem aqui uma entrevista em 2011, um pedacinho do programa Família que acontecia aqui na Rede Super. Vamos ver. No momento da minha vida, eu fiz uma oração descrevendo para Deus tudo o que eu queria ser. Que eu queria trabalhar na área hospitalar, que eu queria ser uma consultora, que eu queria... tudo que aconteceu na minha vida estava descrito naquela carta para Deus. E aquela carta ficava no meu guarda-roupa. Então, todos os dias, o Robson abria a porta e lia a carta. E aí, ele viu, ele foi testemunha, né, Robson, de tudo que aconteceu. Aí, na minha vida profissional, então eu reconheço que tudo que eu sou, tudo que eu recebi veio de Deus. O trabalho me consumia
muito da minha energia, do meu pensamento. Então eu comecei a perceber que eu estava totalmente envolvida e que eu não tinha colocado o trabalho na minha vida, mas eu tinha colocado a minha vida no trabalho. Então eu percebi que eu estava precisando de rever os meus valores, de rever os meus conceitos e de voltar realmente atrás, onde eu achava que eu precisava retomar com a minha família. Então eu tomei essa decisão, foi uma decisão muito difícil, porque eu abri mão num momento onde eu estava passando por um momento auge da minha carreira, um momento muito importante. Eu acho que foi muito importante para a nossa família, né? Eu sinto uma tranquilidade maior com as crianças, sinto as crianças mais seguras, né? E sinto a casa também assim melhor cuidada, mais direcionada. Quando a gente, né, tem pelo menos um dos cônjuges está mais próximo da família, buscando mais a Deus, eu acho que isso direciona mais o grupo, né? A buscar a Deus, estar mais próximo, né? Nós temos uma célula aqui na nossa casa já há 5 anos com os nossos vizinhos e a Raquel tem tido um tempo maior para preparar os estudos, para organizar a célula, as programações, para entrar em contato com as pessoas. Então, eu acho que isso está trazendo um ganho muito grande, não só para a família, mas para o reino de Deus. Ela me disse que ela ia ficar muito mais tempo comigo, aí eu falei que eu gostei muito. Como meu pai disse aí, ela ajuda a gente, ela olha as provas, essa coisa aí, ela faz a nossa agenda toda assim, né? Essas coisas de dever, pra gente não perder nenhum. Melhora nossa vida escolar, nossa vida com Deus também, ela, né, é nosso exemplo aí pra gente seguir, ler a Bíblia, orar também. Eu acho que foi fundamental, né, ela ficar mais com a família. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Que legal, que lindo, muito bom. Tá com vergonha, Gabriela? Você tinha quantos anos ali? Uns 12, 13. 10 anos atrás. Nessa hora você estava rebelde com 12, 13? É a hora, né? 13, né? Ainda bem que foi mais cedo, né? Porque quando é mais tarde é pior, né? Mas que bom, gente. Você que não falou nada até agora, né? Que tá caladinho aí. Como é que você vê isso? O que você sente quando você vê aquele dia, aquele tempo e hoje os meninos? É muita emoção, né, Márcia? Eu acho que... Eu também que você tá aí com o olho cheio d'água, por isso que eu perguntei pra ele. Ainda fazendo aniversário, a gente, quanto mais velho, fica mais sensível. A gente fica muito emocionado, né? Porque depois de Jesus, que nós temos de melhor a nossa família, né? E quando você vê os meninos direcionados, os meninos se relacionando com Deus e, né? Você vê florescer aquilo que você plantou, então isso traz uma sensação de satisfação, né? Que você está cumprindo a sua missão. Sim. Né? Quando você deixa, né? Assim... Mas não começa a chorar, não, porque eu também começo a chorar e não paro. A gente fica emocionado, né? De saber que a gente está fazendo seres humanos melhores do que a gente. Então, acho que isso é uma realização, né? De uma vida, né? Com certeza. É aquela velha frase, né? Só quando vocês forem pais que vocês vão entender, não é? Lá quem é o mais chorão? É ele, mas eu sou muito Tô vendo. E o Eleazar, eu falo que o Eleazar apaga a língua, sabe, gente? E quando a gente namorava, era assim, eu sempre fui muito chorona, né? Muito. Eu vejo uma coisa muito, muito boa, muito alegre, assim, muito... Eu tenho muita empatia. Então, eu vejo uma pessoa conquistar algo muito alegre, eu choro também. Quando eu dava aula de educação física, um menino, aluno meu de 7 anos, fazia um gol, assim, ficava tão feliz, eu chorava de ver a alegria dele. As minhas filhas, até hoje, elas me zoam por causa disso. E quando eu namorava, né, eu estava no culto, o Eleazar, ele vem de uma, fazendo um parênteses rapidinho aqui, né, ele vem de uma família, de uma igreja muito tradicional.
a raiz dele é de uma igreja muito tradicional. Então, quando eu estava no culto lá, com a mão para cima, chorando, né? Aí ele falava, você tá chorando? Você chora demais. Eu tô chorando porque eu amo Jesus, eu tô adorando a Deus, obrigado. Eu tô adorando a Deus. Mas você chora muito, o povo vai achar que a gente tá brigando sempre, porque toda hora pra você tá chorando. Aí eu falei, não preocupa não, o povo não vai entender que eu tô chorando é por Jesus, né? Aí agora ele virou chorão também. Depois que Deus sacudiu ele, colocou fogo nele, né? E batizou no Espírito Santo, ele, na hora do apelo, né? Porque ele é muito evangelista, ganhador de almas mesmo. Então, apelo, a pessoa começa a aceitar Jesus, ele já começa a encher o olho d'água e ele, hoje ele é muito, não é tanto quanto eu, porque é difícil, né? Mas ele é muito chorão também. E vai ficar mais velho, fica pior, fica mais sensível. Mas de todas as coisas que vocês fazem... Não, só para entrar para o Gabriel agora, de novo, vou começar pelo Gabriel. Quando é que foi a sua transição aí da fase da rebeldia para a fase de repente, de um pouco mais de maturidade, já ter passado essas questões todas da pré-adolescência e da adolescência? Então, foi um processo, sim, né, de investimento, mas eu acho que, assim, se eu me lembro, assim, o que foi mais decisivo mesmo foi a minha conversão, né? Eu acho que foi o momento que as coisas alavancaram mais, assim, sabe? Quando né, minha mãe e meu pai ficavam insistindo para eu ir numa célula, para eu frequentar a igreja, para eu participar de uma banda da igreja e tal. E eu acho que no momento que aquilo fez sentido para mim, que eu compreendi aquilo, que aquilo me tocou de alguma forma e fez sentido ao meu coração, eu acho que aquilo me direcionou, sabe, para isso, para enxergar um pouco, ter um pouco mais de autoconsciência, percepção e ver, né, sobre o que eu estava fazendo de errado, o que eu estava fazendo de certo e tentar melhorar um pouquinho. Então, eu acho que isso foi um ponto bem importante, foi o que eu lembro, assim, um momento que foi bem crucial, assim, nessa mudança. Você estava com quantos anos? Foi com 13 também, assim, sabe? Então, eu acho que essa fase começou, tipo, com 12, foi um ano disso, e aí com 13 a coisa mudou, virou, assim. É muito importante você falar isso, né, Gabriel? Porque a gente sempre tem acreditado que filho de peixe, peixinho mas no caso da conversão, do relacionamento com Deus, não é, né? Mais uma vez, não é automático. Você tem que ter sua decisão, por mais que seus pais te ensinem, te levem, te inspirem, você precisa tomar sua decisão, né? Por Jesus. Você precisa chegar aquele tempo e falar assim, não, eu não quero simplesmente ser filho de peixe, não quero ser filho de um cristão. Eu quero ser um cristão também, né? Essa decisão é importantíssima. Você lembra quando foi a sua, Mariana? Eu lembro que eu sempre gostei de ir para a igreja. Então, desde novinha, eu gostava muito de ir para a escola dominical, eles me levavam para a área das crianças e sempre foi uma coisa que eu me identificava muito, que eu gostava de participar. Mas quando a gente entra na adolescência, né, com uns 12, 13 anos, a gente começou a ir para os acampamentos e foram muito marcantes para mim. Eu lembro que foram as minhas primeiras experiências reais com Deus, onde não tinha meus pais intermediando aquilo. Então, foi com uns 12 anos também que foi tomada essa decisão. Isso é muito importante, né? E lá em casa, Márcio, sempre seguir a orientação do pastor Márcio. Sempre levei a chave. Isso mesmo, isso mesmo. Então, eles às vezes não queriam ir, né? O Gabriel, nessa fase que ele estava ali do vídeo de 12 anos, queria ver o jogo do Cruzeiro, que sempre passava na hora que era o culto. Falei, não, vamos embora. E ele ia, mas ia. Então, isso fez toda a diferença, porque assim, eu nunca abri mão dessa condição. Falei, não, tem que horário. E aí, a época também que eu investi muito neles, levando para as células, porque a gente sempre teve célula na nossa casa. E eles achavam o seguinte, bom, se tem na nossa casa, eu não preciso de ir em uma de adolescente. Não, vocês têm que ir na fase de vocês. E a gente ia. E aí, o Gabriel teve uma experiência linda com Deus numa dessas células que realmente mudou a vida dele, a Mariana no acampamento. Então, isso faz toda a diferença, esse investimento que a gente faz, de ter esse tempo mesmo, de levar, de buscar, de estar por conta. É investimento, investir tempo, investir tudo, né? Com certeza. É muito trabalhoso, né, Márcia? Mas vale a pena, né? Depois, quando você começa a ver os resultados, você vê como é que foi bom, né? Porque as células dos meninos eram na sexta-feira, e às vezes sexta-feira a gente trabalhava a semana inteira, a gente tinha que esperar eles em Belo Horizonte. A gente mora em Alphaville, né? Num
condomínio, distante de Belo Horizonte, mas educar e formar pessoas dá trabalho, né? Sim, verdade, com certeza. E esse que é o problema aqui de muita gente, as pessoas não querem ter esse trabalho, né? E aí depois reclamam, mas a gente vê a diferença, né? Dos frutos, de quando você investe tempo, investe a sua inspiração. Eu falo que a gente precisa ser essa inspiração, né? E lá em casa também sempre teve isso. O pastor Márcio fala, vem para a igreja, traz a chave. Eu estava conversando isso hoje com a Andréia, que trabalha comigo lá em casa. Beijo, ideia maravilhosa. Eu falei assim, é isso aí. Às vezes, os pais deixam, não quer ir, está cansado. E você vê assim, no dia anterior, ele não estava cansado para fazer um monte de coisa. Então, às vezes, lá em casa, quando eu estava com alguma preguicinha de levantar, eu falei assim, se fosse um handball, se fosse jogar uma viagem, um acampamento, 5 da manhã eu estava em pé, cheio de energia, né? Então, a gente sempre também ensinou isso e depois fica natural. Fica. Primeiro você, né, vai um pouquinho forçado, mas depois fica natural. Passam a amar. E outra coisa também que eu sempre falei para as meninas é isso que a Mariana falou, para elas buscarem suas próprias experiências com Jesus. Que eu acho que esse, às vezes, é um erro que os pais cristãos cometem, de achar que os filhos estão ali crescendo, que vai ser tudo natural, mas que eles precisam também, eles têm que entender que eles precisam de suas próprias... Não é o Deus do meu pai, né? Igual a Bíblia fala, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o meu Deus. Não é o Deus dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais. É o meu Deus. E isso é que faz a diferença no momento em que você vai para uma faculdade, no momento que você vai para onde você vai ter ele ser questionado, você sabe quem é Deus, né? Você não ouviu falar, né? A gente tem aqui algumas imagens, fotos de vocês juntos. Eu queria que vocês comentassem por cima das fotos. Vamos ver. Ah, delícia! Esse espaço foi no dia que a gente comemorou o aniversário da Mariana. É um espaço lindo e a gente foi tomar um café da manhã juntos. Então, minha irmã foi lá há pouco tempo. Vila das Lavandas, lindo. E a gente maravilhoso lá. sempre procura ter esses momentos, né? De estar junto e fazer essas comemorações. Foi muito gostoso esse dia aí. Sábado acho que a gente vai de novo, né? Comemorar o seu. Ai, que delícia. Celebrar, né? Esse lugar é ótimo, né? Celebrar. É muito bom. Vila da Lavanda. Isso é na corrida que nós fizemos, Márcia. Nós 3 corremos 5 quilômetros. Corrida da Boníssima, né? Isso. A gente não pode. Que legal. Sábado passado teve a da Lagoinha, né? Foram 5 também. Muito legal. Aí nós fomos. Mariana não foi porque, Mari? Eu tava torcendo por eles todo dia. Tá certo. A gente com o personal fazendo atividade Gabriel. física, o Gabriel, nosso personal. E a Mariana faz com a gente também. Lá em casa a gente tem um cantinho que a gente chama de cantinho da música. Então a gente... Tem uma vitrola ali. O Gabriel tá sempre tocando e a gente procura ir pra esse cantinho e ficar lá. Delícia. Muito gostoso. Bom demais, isso mesmo. Bom demais, gente, é isso aí. Dá pra gente ter essa comunhão em várias áreas junto e é claro que nem sempre é possível estar todo mundo junto, mas é o coração tá junto, né? Você não eu não tô porque eu não posso, mas se eu pudesse eu estaria ali, né? Você é qual período, Gabriel? No nono período. Quase formando. Bom demais, passa muito rápido, né? E a Mari? Eu tô no 2º de psicologia e no 5º de letras. Então você já começou letras antes. Comecei letras quando eu formei. Tem que aprender as letras antes de fazer faculdade. Faz diferença. Bom demais, gente. Daqui a pouco a gente volta, tem um intervalo. E aí a gente tem que ter intervalo, porque a nossa querida Raquel vai lá nos ensinar o risoto de limão siciliano daqui a pouquinho. Até já. Olá! Tudo bem com você? Tudo bem. Eu tô começando o programa, tô começando um bloco. Estamos de volta. Depois do intervalo, que é muito rápido. De repente você chegou agora, ligou sua TV agora, então eu estou te cumprimentando. Que bom que você chegou, que bom que você está aqui. O programa tá lindo, tá muito especial, como todos. Algumas, às vezes, são mais especiais que os outros, não é? É assim tudo na nossa vida. Exatamente para não ficar aquela rotina, tudo igual. Então, tem umas coisas assim. E hoje tá muito gostoso o programa, porque eu tô recebendo uma família linda. Dr. Robson Mendes, que é o médico que tá aqui com a gente toda semana. Sua esposa Raquel Mendes, nutricionista, que trouxeram hoje os filhos. Porque trouxeram o Gabriel e a Mariana, que são os filhos. Nós já conversamos um pouco, já vimos imagens deles. E o Dr. Robson fez aniversário, quarta-feira. Como quarta-feira também a gente ia celebrar no ao vivo o aniversário do nosso pastor Márcio Valadão, então nós estamos hoje celebrando o aniversário do Dr. Robson e estamos aqui falando para você que é possível ser uma família que faz tudo unida, né? Que
trabalha, que brinca, que tem lazer, que tem atividade física, que toca, que canta, que busca a Deus, tudo unida. Família que faz tudo unida, permanece unida. Mas pode permanecer se unida, sempre. Tem que casar, meninos, tem que casar. Aí, ó. Bom demais. Agora, quem vai ensinar a receita de hoje? Ela é a Raquel, que é nutricionista, mas não vai ser uma receita da área da nutrição saudável, não, mas é uma delícia a receita que todo mundo ama e é o prato predileto do senhor, seu marido, o senhor aniversariante, que é o Dr. Robson. E nós vamos aprender agora o risoto de limão siciliano. Tudo bem? Ai, quanto tempo! Quanto tempo! Saímos de lá do sofá, viemos pra cá. Eles já estão ali à mesa esperando. Já tá cheiroso, porque você já deixou mais ou menos preparado, né? Já, risoto você já tem que agilizar. Verdade. E aqui, só te corrigindo, quem falou que não é saudável? Eu fiz de propósito pra você me corrigir. Salsão, cebola, limão siciliano. É saudável, é verdade. Só não é com baixa caloria. Isso, é verdade. Isso, eu falei errado. É saudável, sim, gente. Olha que delícia. É claro, a gente pode muitas vezes comer algo que seja um pouco mais calórico, porque é uma ocasião especial e também, como você disse, no começo do programa, a Raquel falou que o prato predileto, toda vez que vai sair para comer em algum lugar, pede risoto. Porque o risoto também é muito versátil. Ele tem a base dele, né? Mas você pode fazer de um monte de coisa diferente, Sim, né, Raquel? é verdade. Então, mas ele muda pelo menos o sabor ou não? Ai, É sempre... sempre o mesmo. Lá em casa é sempre de limão siciliano. Quando sai, depende, mas ele é muito tradicional pra mudar assim o gosto. Eu tenho que brigar com ele, pede uma outra coisa. Aí, uma vez nós fomos num restaurante e eu fui pedir uma carne de pato. Ele falou, pede pra você, pra mim? O Eliazar, tem que sair nós 4, então, porque os dois pedem a mesma comida. Porque o Eliazar também é assim, gente, ele não muda, ele tem medo de... Não tem erro. Olha aí, termina de contar. Foi horrível. Na hora que chegou a carne, era uma carne preta, assim, também come. Agora come. Quem é que vai pagar o pato? Pois é. Você pagou o pato de não comer bem, ele pagou a conta ainda por cima, né? Ele sempre, o homem vai sempre pagar o pato. É verdade. E você estava falando sobre essa questão, né, de ser saudável, mas assim, a gente tem que saber que a palavra comemoração vem de comer, né? Então, assim, tem que ter um momento que você tem que se dar esse prazer de comer uma coisa gostosa. Eu falo que eu sou uma nutricionista, assim, que não tem essa questão, assim, tem um momento, a proporção 80-20. 80% você faz tudo saudável, 20% reserva para aquele momento de prazer. É verdade. Que tem que ter, né, Márcia? Eu acho também, tem que ter. Eu também sou assim, eu gosto de comer uma coisa que eu tô afim de comer. Eu tô querendo comer aquilo, então eu vou e como. Não é meio-dia, não tá bem. Não, vou comer porque esse prazer que você tá... Eu sou assim, eu como muito pouco e eu tenho coisas, eu tenho esses desejos. Quando eu engravidei, as pessoas falam, nossa, agora você vai ficar... Nunca tive desejo na gravidez, aquele desejo que todo mundo fala. Você teve? Não, chupava muito laranja. Ficava uma bacia de laranja e ficava chupando laranja. Que delícia. Nunca tive nem... Eu falei assim, eu tô doida. Não, a minha vida eu sempre tenho. Às vezes eu falo assim, nossa, vontade de comer um pastel. Pastel frito. Um dia eu tava vendo uma entrevista de um médico, achei tão interessante, que ele falou que às vezes a pessoa quer comer um pedacinho de chocolate. Ela vai lá, ela come 10 tâmaras, ela come 20 damasco. Não passa. Em vez de ir lá comer o chocolate logo pra resolver o problema. Então, assim... É verdade, isso aí. Vamos começar então, porque a gente fica batendo papo. Bom, e é muito bom bater papo também. Primeiro lugar, então, sempre a gente vai cortar, então, aqueles vegetais que são os aromáticos, né? Então, a gente vai aqui no alho poró. Você sabe a diferença desse alho poró e do salsão, Márcia? Sim, claro. Eu não sabia, não. Eu sempre confundi. Esse é o salsão. Esse é o salsão. Esse é o alho poró. Eu ia no mercado e ficava assim, gente, o que é salsão? O que é alho poró? Qualquer um ficava pedindo... Mas é bom você falar mesmo, porque a maioria das pessoas não sabe. Ele é muito parecido, assim, ele dá um sabor muito parecido, mas quando você vai provar na prática, também é diferente. Os dois agregam muito, né? Uma receita. Então, assim, a primeira parte, gente, é sempre cortar, assim, nos quadradinhos, né? Então, fazer aquele momento aí do... Mas você fazer o caldo? Não, esse momento eu já vou refogar o arroz do risoto. Então, eu vou utilizar
Não vou precisar de tudo, desse talo todo, mas eu vou separar aqui uma parte e já vou refogar. Você vai utilizar, então, para refogar o arroz nele? Isso. Ah, E aí eu tá. vou pegar um talo também de salsão e vou fazer a mesma coisa. Então, Por que eu tô perguntando? Porque muitas vezes você vai fazer o fundo, que é o caldo, para poder cozinhar o risoto. Você faz para você não usar um industrializado, você faz um caldo com legumes. Geralmente Não, mas já tá até pronto ali o caldo de legumes, exatamente. Não, nunca utilize industrializado, gente, pelo amor de Deus. Aí não. Então, eu já trouxe pronto o caldinho de legumes, mas eu também utilizo esses legumes aromáticos na hora que eu tô refogando o arroz, para dar exatamente aquele cheirinho, aquele tchan. Então, assim, já refogamos. E o terceiro... salsão é bem mais crocante, né, do que o alho poró, mas vai refogar e ele vai também dar. Só lembrando, para quem quiser fazer o caldo, né, pode utilizar, lembrando que não vai utilizar as folhas, tanto do salsão quanto do alho poró. E aí, você vai cozinhar cenoura, cebola, salsão, alho poró, cozinhar numa água e isso vai... Aí depois tira tudo e isso vai ser o caldo que você vai usar. Ou o frango. Cozinhou um frango na panela de pressão, cozinhou um frango, não joga aquele caldo fora. É esse caldo que você vai guardar, congelar. Agora lá em casa eu congelo para quando for fazer um risoto, você já tem o caldo natural do frango, né? Não vai usar industrializado. É isso aí. E Muito o terceiro, que não pode faltar em qualquer cozinha, é a cebola picadinha, né? Alho, cebola. Então, eu já trouxe aqui, porque eu não ia picar a cebola aqui, porque é um ia chororô chorar, danado. ia falar que tá emocionada. Exatamente. Então, a primeira coisa, eu utilizo sempre essas panelas aqui de aço cirúrgico, porque não solta resíduos, né, de metais tóxicos na cozinha, na comida. Então, isso é muito importante. E aí, agora a gente vai, então, refogar. Vamos começar aqui com a cebola. E estava muito quente mesmo, vamos ver se... você quiser baixar um pouco, pode deixar aqui aqui, porque você. eu não tenho experiência com esse fogão, não. Lá em casa é no gás mesmo. Esse fogão é guerreiro, viu? E aí a gente vai refogar, então, esses legumes. E primeiro passo do nosso risoto. Refogou, nem precisa demorar muito tempo, já pode colocar o arroz. Então, lembrando que eu tô fazendo 2 xícaras de arroz. Tá. Esse rendimento do risoto, ele vai dar para 6 pessoas. Olha. São 2 xícaras. Por que eu não preciso refogar muito tempo? Porque vai vir o caldo, então ele vai acabar cozinhando aí esses legumes sem problema nenhum. Lembrando que o caldo de legumes não tem sal, então eu uso muito esse sal, flor de sal. Então aí você vai pegar, deixa eu pegar aqui uma colherzinha, e você vai colocar o sal aí. É muito chique, gente. Usar flor de sal no risoto, né? Isso aí não é pra qualquer um, não, né? gente. Pode usar o sal comum também, se quiser, o sal rosa, né? Eu não gosto muito do sal refinado. Acho que deve usar um sal integral, né? Aí, um sal rosa. E aí, o que você acha do sal... Sal grosso, bate no liquidificador. Bate no liquidificador, excelente opção. Eu faço isso lá em casa. É ótimo. Quando, Márcia, tá nesse ponto... Gente, é mais barato. Quando a gente já está nesse ponto, a gente joga aqui 1/4, então, de vinho branco para cada uma xícara. Então, assim, lembrando que o vinho vai evaporar. O álcool e vai ele evaporar. vai dar esse sabor, esse cheiro aqui. Então, assim, criança pode comer, não tem problema nenhum. Tudo super tranquilo. Agora, olha, sente aí. Olha aqui, eu ia falar assim, olha o cheiro. Olha o cheiro. A gente olha o cheiro. Delicioso. E aí, o risoto tem aquela coisa, né, Raquel, de quanto mais mexer, mais você vai liberar ele vai liberar o amido. Então, vai dar aquela... Ele é grudento, né, que é o amido do risoto. Lembrando também que o risoto, ele deve ser feito com arroz arbóreo ou carnaroli, que são o arroz, que é o arroz italiano. Ai, mas você pode fazer com arroz comum? Pode, claro, só que não é o risoto original. Será que dá certo o arroz comum? Não, sabe o que eu já fiz muito lá em casa com as meninas, agora tá todo mundo numa dieta violenta lá e tal, quase zero carboidrato, que não, tem um carboidrato, mas que eu faço para elas, que eu chamo de falso risoto, eu já até fiz aqui no programa, que é o arroz, você sobrou aquele tanto de arroz que fez para... Aí a gente depois vai coloca algumas coisas que você queira, por exemplo, quer colocar bacalhau, camarão, quer colocar só queijo, quer colocar os legumes. E aí coloca, termina com um creme de leite. Aí ele fica aquele, meio que um... Como é que chama aquele outro arroz? Piamontês? Delícia.
Mariana ama Ou piemontês. um risoto que fica mais molhadinho, assim, como se fosse um falso risoto. Quando as minhas estavam querendo comer um risoto que ele estava com pressa, tinha muito arroz, você fazia isso. E depois termina com um parmesão. Nossa, é muito bom. E aí, nesse momento, então, a gente já começa... Depois que você começa o mexe-mexe do risoto, gente, não pode parar, não. E aí, você já começa, então, a colocar o caldo de legumes. Então, assim, aí você vai colocando... Eu vou colocando, assim, normalmente 2 conchas e vou mexendo. Tá. Então, esse aqui é um caldo super original. Isso, acho com os legumes. E aí, você vai... E o mexe-mexe. Aí pode mexer do jeito que você quiser. Eles falam que na Itália você tem que mexer fazendo um 8. Ah, é verdade, é verdade. E aí você vai fazendo com que esse caldo, ele vai deixando o risoto cremoso. É maravilhoso. À medida que você mexe, ele solta o amido, vai misturando com o caldo, vai cozinhando ao mesmo tempo e vai dando a cremosidade. Exatamente. E essa panela tem um detalhe interessante, que é assim, você pode tampar e ela nem precisa do mexe-mexe. Daqui 8, 10 minutos já tá prontinho. Sério? Então, como eu já trouxe outra parte dele já prontinho, porque pra gente não demorar esse tempo aqui, vamos pro segredo do risoto. Aí é que vem aí todo o segredo. Você vai misturar, então, gente, 1 xícara de queijo parmesão com 2 colheres de manteiga, tá? Então, vai colocar. Aqui que tá o segredinho, tá? Da finalização do risoto. Você vai colocar 1 gema de ovo. Esse ovo, então, ele vai dar um brilhinho aqui nesse final dessa preparação. Eu trouxe um prontinho, mas eu quero ensinar o pessoal aí o passo a passo. Tá vendo como é que todo dia eu aprendo aqui, dá toda a diferença. Que legal! E aí que vem o papel do limão siciliano. Então, você vai ralar essa parte amarelinha, da casca, ela que vai dar o aroma. Então, assim, você não pode deixar chegar muito no branquinho, porque senão vai amargar. Então, a ideia aqui, então, é pegar um ralador próprio e aqui e ir tirando, então, o máximo que você puder desse... Olha. Delícia, maravilhoso. Aqui, o seu risoto preferido é o siciliano, ou de todo mundo? Também dos meninos? Dos meninos. Todos, eles gostam de... Risoto é um trem bom demais, né? Trem bom demais. Bom. Até o sem nada, como diz o outro, né? O plain. Como é que a gente daria o nome? O básico. O básico é bom demais. E aí eu não vou ralar o limão todo, porque a gente já tem a preparação pronta, mas você misturou então aí a casca. E aí você vem para a última parte. Deixa eu só aproveitar essa aqui. Vamos. Filha da Martinha, minha filha. A Martinha não desperdiça nada. Beijo, mãe. Te amo, pai. Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe também, porque essas receitas vêm dela, tá? Vendo? Mãe, Cocâmbio, ó, beijo aí, dona Célia. Minha mãe é daquelas massas que você chega na casa, ela transforma uma carne moída num banquete. Chama então, ela pra assim, aqui? vou chamar, ela viu? Vem? Ela vem, faz bacalhau, faz tudo. Ai, a minha, 20 anos que eu imploro pra ela vir, ela nunca veio. Já fiz chantagem, já fiz tudo. Não adiantou. O Robson até hoje fica assim, nossa, você nem quiser igual a sua mãe. Porque... E a gente brinca que ela tá no ramo errado, porque ela mexe com conserto de roupa e ela tinha que montar um restaurante, que é aquela igrejinha. Verdade. E aí a última fase, Dona Célia, nós estamos precisando de você aí no mercado da gastronomia, Dona Célia. Vem aqui, convocadíssima. Aí nós vamos espremer o limão, então, aqui esse que a gente raspou. E aí, bom utilizar uma peneirinha por conta da sementinha não cair. Então, nós vamos passar aqui para essa misturinha que eu chamo de misturinha mágica, porque é ela que vai dar todo o sabor da finalização do risoto. Gente. Olha aí depois disso, você vai finalizar depois? Agora eu vou finalizar o risoto. Aí você não vai depois colocar o parmesão e a manteiga, que geralmente põe já tá aqui, já tá aí, né? Já tá tudo aqui. Tá tudo então junto. Agora vamos então para o nosso risoto, que já tá pronto aqui, que já tá, na verdade, pré-pronto, né? E aí vamos colocar até mais um pouquinho do caldinho aqui nele para dar mais uma molhadinha, que o caldinho já tá no jeito aqui. E aí a gente já finaliza então com essa misturinha mágica. Vocês já aprenderam a fazer? Todos 3 sabem fazer risoto? Não? Mariana sabe. Mariana. Nossa, gente, o aroma desse limão siciliano aqui tá maravilhoso. E aqui, Márcia, ano que vem nós vamos fazer um curso de gastronomia, eu e ela. Que delícia! Tá no nosso planejamento estratégico, né, Mariana? Já poderia aqui cozinhar. Você vai arrumar tempo, né, Mari? Tem que ter tempo, com 2 faculdades, né? Mas é no sábado, já olhei. Que maravilha! E você acredita que o risoto tá pronto? Nossa, olha aqui, olha. Aqui é claro, né? Se fosse ele, você teria que na panela como mexer mais. Isso, aí você continuaria, vou mexendo. Mais caldo. O ponto do risoto também, né, Raquel, é um ponto muito
E aí ele tá prontinho. Tem gente que gosta, o italiano come mais al dente, o brasileiro come menos al dente tudo, né? Toda massa, risoto, então depende muito do seu gosto aí, né? E agora a gente vai montar o prato. E olha que legal, a gente vai utilizar... Esse aqui foi o Robson que fez, viu, gente? Olha! A gente faz o seguinte, a gente pega o limão siciliano e dora numa frigideira. Então, 2 minutos para um lado, 2 minutos para o outro, para ele decorar o prato na hora que você for montar. Então, vamos montar os pratos. Ó, eu pedi vamos montar um, depois enquanto você monta os outros, montar um pra gente ver, depois quando você monta os outros eu vou lá dar a palavra e aí você monta os outros. Quer me dar um prato aí da gente, mesa? Deixa eu pegar pra você. Isso, vamos ver também quando você monta o vídeo de vocês duas malhando, vamos ver. Muito bom, olha lá, ó, tá vendo? Faltou o Gabriel nesse. Ela tá pra escola. Vocês malham 3 vezes por semana? Ai, faço 2? Não, na academia tô 2, mas a gente corre os outros dias fora da academia. Muito bom. Tem que malhar todo dia, né, Márcia? Você que é professora. É isso aí, família que malha unida, permanece unida saudável, né? É bom estar unido e saudável, né? Eu sempre falo pra gente viver mais e melhor, é isso que a gente quer. Não é isso? A gente não passou a receita, então enquanto... Olha aqui, vamos só ver você montar esse. Montei aqui, então coloquei o risoto e coloquei aqui. E aí, se você tiver uma salsinha, você pode colocar, pode decorar o prato do jeito que você quiser. Verdade. É bom a gente colocar o risoto num prato mais fundo, igual você tá colocando aí, né? Isso. Tem um prato próprio, Apesar que é chique, de né, gente? Aqui tem um fundinho assim. Não, você sabe que eu tava vendo que, acho que os italianos, eles pegam um prato totalmente raso e dá aquela mexidinha assim, pra ele dar uma espalhada no prato. Olha, é diferente daqui, porque aqui o povo põe naquele prato que é grandão e tem um buraco assim no meio. Parece que é pra servir só aquele tanto do buraco ali e ele manter, parece quentinho assim, né? Muito bom. Vou deixar pra você quer anotar a receita? Receita na tela pra você de risoto siciliano. Olha que lindo, já abandonei a Raquel lá na cozinha, ela tá terminando de montar os pratos, delicioso. Aí põe mais queijinho, né, mais parmesão. Pode colocar. Um bom parmesão, né, gente, os produtos fazem toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E você sabe que o parmesão tem o menor teor de lactose, né, então... Pode utilizar o parmesão nas preparações. Tá vendo que delícia? Bom demais. Daqui a pouco a gente vai vir para a mesa para provar essa delícia, que agora eu quero compartilhar com você aqui. Infelizmente não tem muito tempo, mas eu quero compartilhar um pouco com você da palavra, né, do coração de Deus para o seu coração aqui. Tem alguns versículos da Bíblia que a gente sempre fala em relação à família da fé, né, em relação à igreja, em relação ao nosso relacionamento como família de Deus. Mas tudo deve começar, em primeiro lugar, na nossa família de dentro de casa. E esses versículos, eles são próprios também, principalmente para a gente começar em casa. Tem gente que presta atenção nesses versículos e tenta até praticar a palavra, que é o que a gente precisa mesmo, só na igreja, na célula, na rua, nos lugares, mas tem que começar em casa. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidando para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem.
Então é o seguinte, seguir a paz com todos. A palavra de Deus em Hebreus nos diz, o escritor aos Hebreus nos ensina. Isso tem que começar dentro de casa. Você conhece gente que às vezes se dá bem com todo mundo, tem uma célula linda, vai sempre para a igreja, faz alguns trabalhos, né, voluntários na igreja, mas em casa não é muito assim. Nós precisamos começar em casa, seguir a paz com todos, procure estar em paz. Tem a nossa família de origem ali, tem os nossos familiares. E às vezes o seu familiar, ele pensa diferente de você. O que a gente tem vivido aí nesses tempos de política, muitas famílias brigando, muitos familiares que não respeitam uma opinião do outro, a posição do outro, acham tão absurdo que um pense daquele jeito, outro pense de outro jeito, e há rupturas em relacionamentos familiares por causa de política, por causa do futebol ou por causa de qualquer outro assunto. Você precisa seguir a paz, perseguir a paz, você precisa buscar estar em paz com todos, a Bíblia diz, começando dentro de casa. A santificação, o que é santificar? A nossa vida. É a gente sempre brinca, não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Se eu fiz algo errado, se eu magoei alguém, eu peço perdão. Então eu vou me lavando, eu vou me limpando daqueles hábitos errados, ruins, daquele pecado que eu cometi, e eu vou buscando, vou seguindo, perseguindo a paz e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Você não tem como se relacionar com Deus, estar com Ele face a face, lá no céu e também aqui, experimentar a presença de Deus, se você não buscar se santificar, corrigir os erros, mudar aquilo que tem que ser mudado no seu relacionamento, começando dentro de casa. Efésios 4, de 1 a 3 diz, como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que coisa linda, gente. Nós precisamos começar a fazer tudo isso aí que Paulo está dizendo aos Efésios dentro de casa. Se esforce para manter a unidade, sejam humildes, dóceis uns com os outros. Às vezes a gente é tão dócil e humilde com quem é de fora, não é? A gente trata tão bem o nosso colega de trabalho, a gente é tão humilde e reconhece erros, e é paciente, e é dócil com alguém da igreja, que lindo. As pessoas olham e falam assim, como ela é uma bênção, como ele é uma bênção, como ele é um homem de Deus. E dentro de casa, as coisas mudam, né? Dentro de casa não tem paciência com o outro, fala com grosseria, não tem docilidade, não tem humildade, não reconhece quando errou, está sempre justificando o erro ou colocando o erro, a culpa, a responsabilidade do erro na outra pessoa. Então aqui Paulo está dizendo aos Efésios, a igreja em Éfeso, ele estava ensinando a gente, mas a igreja, o que a igreja é, gente? A igreja é uma extensão da nossa família, da nossa casa. Ela deve ser essa extensão. Que eu sou em casa, eu sou na igreja, eu sou no trabalho, eu sou na escola, eu sou em todo lugar. Eu não posso ter 2, 3, 4 personalidades e atitudes diferentes. Então, tudo que Paulo está dizendo para os irmãos da igreja serve para a gente começar dentro de casa. Esforcem-se por manter a unidade, porque não é fácil, não é? Então, assim, a gente está falando aqui de uma família unida, de uma família que faz tudo unido, mas teve esforço. Tem que ter esforço, porque tem que abrir mão, tem que pedir perdão, tem que abrir mão do conforto, muitas vezes, do descanso, para investir no relacionamento, para manter uma família unida, para manter uma igreja unida, tem que ter esforço. Para manter um casamento, uma unidade no casamento, a gente precisa se esforçar. Paulo sabia muito bem disso, ele viu o que estava acontecendo ali entre o povo, e nós precisamos aprender que na nossa família, que deve começar
todas as coisas. Então, seja dentro de casa, em primeiro lugar, essa pessoa dócil, humilde, que reconhece erros, que procura a paz com todos, que é pacificador, não aquele que briga, que quer impor a sua vontade, que quer impor a sua opinião, que não respeita a opinião diferente, mas é aquele que tem ali dentro de casa, constrói um ambiente gostoso, de paz, de perdão, de harmonia e de construção mútua. Eu te ajudo, você me ajuda, eu quero te ajudar e sou aberta para receber a sua ajuda também. E ali isso vai se estender para onde você for, para a igreja, para o trabalho, para a escola, em todos os lugares, se esforçando para manter a paz, a unidade e o amor dentro de casa, refletindo em todos os lugares onde você for. Amém? Só? 1 minuto? Meu Deus! Olha, tem bolo! Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade. Viva! 1 aninho! Esse 1, Márcia, pra simbolizar que depois de Jesus ele é o primeiro. Isso aí, parabéns mais uma vez, gente, que lindo. Obrigada, Raquel, aos meninos aí, muito obrigado. Nós que agradecemos, gente, que maravilha, vamos provar. Antes de provar, nós vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus e você que está aí assistindo a gente, aproveite esse momento, coloque sua vida diante de Deus e ore conosco. Pai, eu te agradeço de todo o coração por essa família maravilhosa. Muito obrigada pela vida do Dr. Robson, que tem sido, Deus, essa referência de homem, de pai, de profissional, de servo de Deus. Muito obrigada, Deus. Ele realmente tem sido essa inspiração para os seus filhos e isso é maravilhoso. Amém. Muito obrigada, Deus, pela vida da Raquel, que tem sido essa mulher sábia, que construiu, que constrói, que edifica a sua casa. Amém. Deus, com conselhos, com administração, como aquela mulher de Provérbios 31. E nós te agradecemos porque a tua palavra diz lá no Salmo 127, teus filhos ao redor da tua mesa. E nós vemos essa figura dessa família linda que te serve em unidade. Amém. E isso é o mais importante. E todas as outras coisas são acrescentadas. Abençoe o Gabriel, a Mariana também, tudo que eles fizerem, que a tua bênção esteja sobre eles e sobre os lares que eles construirão também no tempo certo do Senhor. Abençoe todos que estão nos vendo agora, que o Senhor possa responder às suas orações e dar a eles aquilo que eles te pedem, no nome de Jesus. Abençoe de uma forma especial o Dr. Robson, que fez aniversário, que o Senhor renove sobre ele todos os teus presentes para a glória do teu nome. Obrigada por este alimento, nós consagramos a ti agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que delícia! Espero que você goste, hein, Márcia? Ai, que tá um aroma maravilhoso de limão e de parmesão. Maravilhoso, ó. Delícia. Cada um, para de comer. Fala uma coisa rapidinho pro papai, vamos lá. É bom que enquanto isso eu como. Pai, muito obrigada, porque você é, assim, vai parecer um pouco fake, né? Porque a gente tá em televisão, mas eu falo de coração e você sabe o tanto que é verdade. Você é o melhor pai do mundo. Toda vez que eu chego de qualquer lugar, você pergunta como eu tô, sempre me dá um abraço, sempre me apoia em tudo. E você é tão carinhoso, tão amoroso, você é minha referência. Falou uma palavra. Do que é amor. Te amo muito. Gabriel, falou tudo. Papos, te amo demais da conta. Você é maravilhoso, um homem especial demais e incrível, lindo e fantástico. Te amo, assim, de coração. Você é um pai lindo, maravilhoso demais. Obrigado por Você tudo. seguiu a carreira, com certeza, com a inspiração dele, né? Pois é, o Papos é meu mestre aí, né? Grande mestre. Bom, bom demais, hein? Parabéns, meu querido, obrigado. meu amigo de cursinho. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Parabéns mesmo. Deus te abençoe. E agora termina com a esposa fazendo a declaração. Oh, meu Deus. Tá delicioso, maravilhoso. Quando você fala, eu como mais. Olha, que Deus te abençoe, te dê muitos e muitos anos de vida para que a gente possa desfrutar cada vez mais, né? De uma família maravilhosa, de um amor maravilhoso que Deus nos uniu. Parabéns. Lindo! E aí, gostou do programa? Ah, com certeza você ouviu aqui palavras que entraram no seu coração, que te edificaram, que te ajudaram, te inspiraram. Aquela receita fácil e gostosa. Então,
Celebre a sua família. Ai, Márcia, eu não tenho família, minha família não mora aqui comigo, mora longe, mora em outro lugar, ou infelizmente eu não tenho mais minha família. Você pode escolher aí a sua família do coração, amigos, irmãos, pessoas queridas da sua comunidade, da sua célula, da sua igreja, ou mesmo do seu trabalho aí, você que não tem nenhuma igreja ainda, nem um hábito de ter uma comunidade eclesiástica de repente. E tem muitas comunidades, né, da sua academia, enfim. Amigos podem se tornar mais chegados que irmãos, como a palavra de Deus diz em Provérbios. Espero que você tenha gostado do programa, que você continue conosco sempre aprendendo. Eu espero também que você esteja comigo no próximo Sempre Feliz. Estaremos juntos aqui, se o nosso lindo e maravilhoso Deus quiser. Um beijo. Tchau.